Desperta de tua ilusão, tu que busca prazeres no mundo, a glória que nele há se acabará num segundo. Vem, pecador, vem depressa, ouve o teu Salvador. Tens nesta igreja a promessa do perdão do meu Senhor. Mesmo que sofras o agravo, não voltes mais a pecar, pois já não és mais escravo, com Jesus livre estás, vivendo aqui santamente, os anjos virão te guardar, e tu terás finalmente junto a Deus o teu novo lar. Aceita depressa a doutrina que hoje irás aprender, pois esta igreja ensina como viver e vencer. Um galardão muito formoso estará para ti reservado. Verás como foi precioso o mundo tu teres deixado. Queridos irmãos, nós estamos
Iniciando a nossa reunião deste domingo, eu quero desejar a todos muitas boas-vindas, também agradecer pela presença, pelo esforço dos senhores, ao estarem presentes conosco nesta reunião de domingo, reunião apostólica. Muito obrigado. Também desejo a todos a gloriosa paz do nosso Senhor Deus, que esta paz ela esteja aí dentro do seu coração, na sua vida, tanto no lar como no trabalho, na sociedade e muito mais ainda aqui na igreja. Precisamos estar em paz. Uma pessoa que tem paz na alma, no coração, ela se sente também mais fortalecida na fé e tem mais facilidade para obedecer a doutrina, a disciplina e assimilar os nossos ensinamentos. Portanto, eu desejo muita paz a todos. Amém. Eu convido, por gentileza, os que puderem, para que fiquem em pé. Vamos orar. Com as nossas mãos apresentadas a Deus, cabeças curvadas, se possível, fechando os olhos. É uma maneira, irmãos, de não distrairmos com nada. E vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos, ó Pai, unidos e reunidos na Tua santíssima presença, neste tabernáculo santo, a qual nós denominamos como Igreja Apostólica. Adoramos, louvamos, exaltamos o Teu santíssimo nome, ó Pai. Também adoramos, exaltamos ao Teu Divino Espírito, ao Senhor Jesus, a nossa Mãe adorada Virgem Maria Santíssima, também ao nosso glorioso Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa. Adoramos, exaltamos ao nosso santo e querido profeta irmão Aldo, o santo dos nossos dias, que dos céus tem nos abençoado, tem nos ajudado e nos concedido vitórias. Também adoramos, exaltamos aos santos apóstolos e profetas, os quais viveram nesta terra como homens, mas que foram vencedores, e hoje nos céus eles também nos ajudam no transcorrer das nossas reuniões e durante a nossa vida cotidiana. Santa Avó Rosa, pedimos a Tua bênção, graça, proteção, nos conceda livramentos, nos dê a Tua bênção, ajude-nos nesta oportunidade, para que as nossas palavras não sejam em vão, mas que possa tocar profundamente o coração de cada membro apostólico, e também daqueles que depois estarão nos acompanhando através da internet. Santa Avó Rosa, santo e querido irmão Aldo, aceita o nosso louvor e adoração através das nossas atitudes durante o transcorrer desta reunião. Abençoe-nos e nos ajude, para que quando terminarmos também esta reunião, todos nós possamos estar fortalecidos, cheios de fé, cheios de coragem, bom ânimo, força também para vencermos as lutas, os problemas desta vida. Santa Avó Rosa, nós muito agradecemos a Senhora, agradecemos ao Senhor Deus, ao Teu Divino Espírito, agradecemos ao Senhor Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, agradecemos ao Senhor Santo Irmão Aldo, e em Teu santo nome, querido profeta de Deus, declaramos iniciada esta santa reunião apostólica. Amém. Irmãos, vamos juntos cantar o hino do nosso inário, o hino de número 1, Igreja Forte. Celestial.
Amém. Os irmãos poderão se sentar e vamos juntos cantar alguns hinos do nosso inário, iniciando-se pelo número 71, Avançai. Amém. O hino de número 36, Povo do Senhor. Amém. Irmãos, encerrando esta parte de louvor, de cânticos do inário, vamos juntos cantar o hino de número 22, Jesus comandando o seu poder. Jesus está presente, comandando o seu poder. Os santos anjos lá no céu, os santos poderosos, quem pode vencer? Honra, glória ao nosso Deus. O poder de Jesus é imenso, preparou o Consolador, e já o enviou para estar à nossa frente, nos guiando para o céu. Amém. Muito obrigado a todos por participar deste momento de louvor a Deus. Nós vamos ouvir agora, apresentado pelo coral, Confiante Nós Estamos. Confiantes, né? Nós estamos.
Amém. Vamos ouvir também pelo coral Barco Seguro. Barco seguro, eu sigo a remar no mar desta vida que só luta nos dá, enfrentando os perigos, mas sem nada temer, porque a Santa Rosa comigo está para me proteger. No barco seguro,
Obrigado aos nossos queridos irmãos do coral por esta primeira parte de apresentação de hinos em louvor a Deus, ao reino dos céus. Agora nós vamos falar sobre as contribuições. Leio para os senhores o apelo contido em nosso boletim, que diz assim: prezados irmãos, como é do conhecimento de todos, nós estamos passando por dias difíceis, onde há preocupação mundial com relação à saúde, à economia e subsistência. Nós estamos vivendo em dias quando a humanidade cresce rapidamente e junto também crescem os problemas, desentendimentos, guerras, discórdias e disputas. E tudo isso é influência do poder do mal, que quer escravizar aqueles que não têm Deus e os seus santos no coração. A Igreja Apostólica, por estar ainda aqui na terra, ela sofre também as consequências destes desarranjos, mas por misericórdia de Deus e a intercessão de santos, somos agraciados. Por isso, não podemos nos esquecer de manter financeiramente a nossa igreja, pois temos muitos compromissos compulsórios, como por exemplo, contratos de prestação de serviços, com os nossos programas A Hora Milagrosa, tanto através de emissoras de rádio, como também através da internet. Tudo tem o seu custo. Temos também diversos aluguéis, além de pastores itinerantes e funcionários que possuem contratos empregatícios com a igreja, e precisamos honrar esses compromissos. Sempre procuramos medidas de contenção e precaução para manter a estabilidade financeira da igreja. Mas, irmãos, mesmo assim, precisamos investir no avanço da nossa igreja, da nossa obra, em busca de almas contritas para o reino dos céus. Por isso, estimados irmãos, é que nós pedimos ao seu coração que nos ajude neste momento tão difícil, fazendo as suas ofertas, os seus dízimos, seja presencial em nossas reuniões, ou também através de depósitos ou transferências bancárias, para que possamos cumprir as nossas obrigações assumidas. Nós do Conselho temos muita confiança e esperança no povo apostólico, em nos ajudarem a vencer todas as dificuldades e lutas que se apresentarem em nossa frente, ou à nossa frente. A união e a dedicação neste momento são a prova da nossa fé, e amor pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus, pela Virgem Maria e, acima de tudo, amor pelo nosso Deus, que sempre nos ensinaram a valorizar a nossa Igreja Apostólica. Tenham muita fé, ânimo, coragem, perseverança, paz, saúde e felicidade em seu viver, com as bênçãos preciosas de Deus e de todos os santos. Nós da direção da Igreja estamos dedicados e empenhados nesta missão e sempre fazemos orações pedindo aos nossos santos o amparo para todos os irmãos e também pedimos a misericórdia por esta humanidade. Amém. Aí está, irmãos, este apelo
Muito obrigado pela sua amável atenção e a todos que puderem ajudar a obra da nossa igreja, os meus agradecimentos em nome da Santa Avó Rosa e também do Santo Irmão Aldo. Amém. Eu convido a todos para que curvem suas cabeças. Eu vou fazer uma oração. Eu estarei consagrando essas ofertas a Deus. Vamos orar. Santa Avó Rosa, agradecemos a Senhora por este momento. É o momento onde nós temos a oportunidade de demonstrar o carinho, a gratidão e reconhecimento que temos por esta Igreja Apostólica. Pedimos a tua bênção, graça, proteção e peço também, bendita avó, que a senhora conceda paz, saúde e felicidade a todo o povo apostólico. Por tudo te agradecemos e consideramos já estas ofertas consagradas a Deus. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez, muito obrigado. E que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, continue aí, estendendo suas mãos poderosas sobre todos nós, nos concedendo livramentos. Amém. Assim que as irmãs recolheram no coral, nós vamos ouvir através da orquestra o hino que tem como título Jesus e o Espírito Consolador. Amém. Com o coral, nós vamos ouvir o hino Minha Súplica.
Mais uma vez, meu muito obrigado aos senhores do coral pelas belas apresentações, lembrando aos irmãos do coral que após a nossa mensagem teremos mais uma apresentação, ok? Agora, irmãos, nós vamos continuar meditando na nossa mensagem contida em nosso boletim desta semana, concluindo esta mensagem, essa meditação que nós iniciamos ontem. O título da mensagem: Dons e Virtudes do Santo Irmão Aldo. E diz assim: o Santo Irmão Aldo, hoje, ele está nos céus, mas ele vem em espírito a esta terra, nesta igreja inclusive, atender às nossas orações, os nossos pedidos, e dirigir também a obra da nossa igreja. Ele nos ouve e tem operado importantes milagres, dos quais temos provas através dos milhares de depoimentos de fé que são relatados na nossa igreja, que são assinados pelos fiéis apostólicos, que testificam sobre as bênçãos e graças que tem alcançado através da fé depositada no poder do Santo Irmão Aldo. Esclarecemos que Deus, o nosso Pai, Ele sempre precisou do homem santo aqui na terra. Por isso, afirmamos que o Santo Irmão Aldo, durante 44 anos, ele foi usado por Deus. Isso é fisicamente. E agora continua, né, irmão, sendo usado em espírito, exercendo o seu ministério à frente da obra desta igreja apostólica. Ao explicarmos que hoje, nos céus, ele é o grande vencedor, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vô Rosa, junto ao trono de Deus, nós estamos ensinando o cumprimento da mais perfeita justiça divina, nestes tempos em que chamamos de tempos da regeneração. Irmãos, nós podemos dizer com clareza que nós somos um povo muito feliz, somos privilegiados. Nós não falamos, irmãos, isso com orgulho e nem com fanatismo, mas falamos com sinceridade na alma. Por que, irmãos, eu digo que nós somos privilegiados? Porque, irmãos, entre nós, na igreja apostólica, se cumpriu duas grandes promessas de Jesus. A primeira delas, quando Jesus fala, está registrado lá nas Escrituras, mais precisamente em São João 14 em diante, onde Jesus, momentos antes de ser crucificado, ele faz uma promessa aos seus discípulos: voltarei para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei para vós o Espírito Consolador, e assim vai, irmãos, o qual vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. É a promessa de Jesus. E a outra promessa, irmãos, semelhante, é quando Jesus fala que um dia haveria na terra um só rebanho e um só pastor.
Conforme ontem ainda eu lhes expliquei, este rebanho único, o qual Jesus se refere, somos nós, o povo apostólico, somos um rebanho de almas. O pastor único, por excelência, é o Santo Irmão Aldo. Ele é único porque a mesma doutrina, a mesma palavra que é pregada aqui hoje em Caçapava, é pregada em outras localidades do estado de São Paulo, em outros estados, é a mesma palavra. O que muda é somente a expressão, né? Cada pastor, cada obreiro, ele tem uma maneira de se expressar, uns com mais, outros com menos facilidade, mas a mensagem é a mesma. Então, por isso que Jesus, na promessa, ele fala, haverá um só rebanho, um só pastor. Entenderam, irmãos? Por isso eu digo aos senhores que a Igreja Apostólica, ela está caminhando, irmãos, com passos seguros, sendo dirigida por um governo diretamente de Deus, que nós chamamos de teocrático, né? É o governo de Deus, uma vez que representa, esta igreja, irmãos, ela representa a unidade de fé da doutrina do reino dos céus, porque ela tem o governo do Pai, nosso Deus, acima de tudo. E à nossa frente, nós temos o Consolador, né? A Santa Vô Rosa, que é a coluna principal desta igreja, e que está à nossa frente, nos guiando em tudo, com destino ao reino dos céus. A nossa esperança é que todos nós possamos um dia chegar lá nos céus. Mas é importante lembrar, irmãos, para que isso possa se concluir, possa se tornar em realidade, nós não vamos conseguir chegar lá sozinhos. Nós precisamos ter uma direção, precisamos ter alguém que nos guie, que guie os nossos passos nos caminhos retos da verdade. E a Santa Vô Rosa é quem faz então este papel, juntamente com o Santo Irmão Aldo. Eles nos guiam com destino ao reino dos céus. Por isso, irmãos, também, nós temos certeza que nenhuma semente diferente vai poder atingir os principais destinos da eternidade, deste governo que nós temos. Porque, como eu disse, a Santa Vô Rosa é a coluna principal desta obra, e também contamos com o apoio constante do Santo Irmão Aldo a nos guiar lá dos céus. Há alguns anos, ele fazia esse trabalho, este governo, fisicamente entre nós. Hoje, ele está nos céus, como eu disse ontem, com muito mais poder, com muito mais atividade, porque hoje ele é 100% um ente celestial divino. E mesmo, irmãos, como diz aqui na mensagem, mesmo ele, Santo Irmão Aldo, tendo ido para os céus, ele nos deixou, irmãos, um legado profundo. Ele nos deixou, irmãos, um entendimento perfeito. E ele mesmo confirmou isso. Os irmãos se lembram? Ele mesmo confirmou, alguns meses antes dele deixar o seu corpo, ele disse, né? A Igreja Apostólica já está preparada para seguir avante e tem demonstrado isso nos últimos dias. Então, irmãos, entendam que ninguém entre nós podemos dizer assim, mas isso eu não sabia. Essa parte da doutrina e da disciplina eu não tinha conhecimento, por isso que eu erro. Ninguém tem direito, irmãos, de dizer isso, porque o Santo Irmão Aldo deixou claro, a Igreja Apostólica está preparada para seguir avante. Quem é a Igreja Apostólica, irmãos? Somos nós. E uma palavra, ou seja, a palavra de um profeta, irmãos, ela não falha. Se o Santo Irmão Aldo disse que estamos preparados, nós estamos preparados.
temos que estar preparados em tudo, irmãos, em todos os aspectos: doutrina, disciplina, amor, perdão, misericórdia, enfim, temos que estar, irmãos, preparados. Entenderam? Então, nós vamos concluir aqui a mensagem do boletim, o trecho que eu não li ontem, por ser muito extenso, então segue aqui. Jesus, nosso Senhor, em seus ensinos, ele disse assim: eis que eu faço novas todas as coisas. Realmente, na obra da Igreja Apostólica, tudo se repete, irmãos, inclusive comparando-a com as lutas e vitórias da Igreja Apostólica primitiva, porém com o grande poder e méritos da Santa Vô Rosa e do Santo Irmão Aldo, e com a cooperação eficientíssima da Virgem Maria Santíssima, Jesus hoje, ele pôde renovar todas as coisas como ele havia prometido, usando inclusive os dons do Santo Irmão Aldo, revelando a ele tudo o que fosse necessário para tomar as medidas com a autorização do nosso Deus, em favor desta igreja e até mesmo em favor da humanidade, além de proporcionar constantes vitórias a este povo apostólico, o povo de Deus na terra nesses dias. Então veja, irmãos, a importância do ministério do Santo Irmão Aldo, a importância, irmãos, da existência desta igreja apostólica aqui na terra. A igreja apostólica, irmãos, na terra, para que os irmãos entendam, ela não tem beneficiado somente o povo apostólico. Muitos pensam, né? Eu sou da igreja apostólica, somente eu mereço a bênção de Deus, somente eu mereço os livramentos, somente eu tenho a esperança de vida eterna nos céus. Não, irmãos. A igreja apostólica, ela foi formada na terra para oferecer benefícios a toda criatura humana de bom senso que queira aceitar a nossa fé, que queira aceitar a Santa Vô Rosa como consolador e o Santo Irmão Aldo como um profeta de Deus. Eu me lembro que o Santo Irmão Aldo, certa vez, ele disse, inclusive foi um apelo de oferta, ele disse assim, que existem milhares de pessoas que nunca pisaram, nunca adentraram esta igreja apostólica, e que ele, junto com a Santa Vô Rosa, levou para os céus, estão lá hoje, devido ao bom senso, devido à misericórdia daqueles corações, devido à fé nos santos, então eles levaram aquelas almas para o reino dos céus. Mas é lógico, irmãos, que nós que somos apostólicos, nós precisamos ser convertidos, tá? Às vezes alguém pensa assim, mas se Deus leva para os céus até pessoas que nunca entraram na igreja, eu estou tranquilo, cruzar os braços e viver como eu quero e vou para o céu. Não, irmãos. Aqueles que receberam o conhecimento, como diz aqui o Santo Irmão Aldo, a igreja apostólica já está preparada. Aqueles que receberam conhecimento, é preciso, irmãos, viver na reta justiça, doutrina e disciplina, porque senão corre o sério risco até de perder a sua alma, entenderam? Então não se enganem. E continua aqui a mensagem. Certa vez, aqui, irmãos, já mudou um pouco o foco, mas ainda falando do ministério do Santo Irmão Aldo. Certa vez, o Santo Irmão Aldo afirmou e ensinou à igreja que em todas as nossas reuniões de culto, estavam ali presentes a Virgem Maria, a Santa Vô Rosa, Jesus, para abençoar o povo apostólico. Por isso, o Santo Irmão Aldo pediu
que sempre participássemos das reuniões da Igreja Apostólica com respeito, com reverência. Entenderam, irmãos? Pois estaríamos na presença destes santos. Os irmãos se lembram quando o santo irmão Aldo estava em corpo físico? Quando acontecia lá aquelas grandes festas na nossa igreja, às vezes uma santa comunhão, e o santo irmão Aldo estava presente lá fisicamente. Eu sempre, irmãos, observei isso. Até nos vídeos, hoje que ainda tem aí na internet, das santas comunhões da nossa igreja, que o santo irmão Aldo estava lá presente, ainda há poucos dias eu estava assistindo e o santo irmão Aldo estava assim na parede, e aqueles que estavam ali ao derredor dele, a gente percebe, irmãos, a reverência, o silêncio, o respeito, todos ali quietinho, nem se mexia, ficava só olhando lá o santo irmão Aldo. E isso é certo, irmãos, é correto. Mas por que, irmãos, hoje não pode ser a mesma coisa? Uma vez que nós pregamos, ensinamos, sabemos que os santos dos céus têm poder de vir estar presente nas reuniões, numa santa comunhão, numa reunião normal, por que, irmãos, que nós não podemos ter também esta postura? Ah, pastor, é porque eu não estou vendo ninguém, não estou vendo o santo irmão Aldo, não estou vendo os santos. Maneira errada de pensar, irmãos, de agir. Então, a pessoa que pensa assim, ela não tem fé. Me desculpe, mas não tem fé nenhuma. Porque a pessoa que tem fé, irmãos, convicção, ela sente também no coração, na alma, a certeza, irmãos, de que ali, numa reunião, seja ela uma reunião comum ou de festa, de santa comunhão, ali está presente, ou estão presentes os santos do nosso Deus. Existem pessoas, irmãos, na nossa igreja, que sentem, irmãos, até um fervor naquele momento. Eu estava conversando com um senhor, já de idade, da nossa igreja, em uma determinada congregação, e ele me contou, ele disse assim: olha, pastor, quando eu participo da Santa Comunhão, me chega a dar um arrepio no corpo. Eu sinto ali, realmente, ele não contou, irmãos, com vantagem não, ele não estava querendo se aparecer, estávamos conversando, e ele disse, eu sinto ali realmente a presença de santos, chega a dar arrepio no meu corpo, de tanta fé, tanta convicção, entenderam, irmãos? E é assim que nós devemos ser, irmãos, em todas as reuniões, ambientes da nossa igreja. Tem pessoas que às vezes não entendem, né? Tem pessoas, inclusive jovens, que quando falamos em silêncio, em reverência, muitos pensam e até comentam, nossa, este pastor é chato. Esse é daqueles que gosta de pegar no pé, sobre conversas, falta de reverência, mas não é, irmãos. É porque nós aprendemos com o santo irmão Aldo, está aqui dizendo, naquela ocasião, o santo irmão Aldo disse, que durante as reuniões, nas congregações ou na sede, a Virgem Maria e a Santa Vô Rosa, os santos dos céus ali estavam presentes, por isso pediu que sempre participássemos das reuniões da igreja, com respeito e reverência, pois estaríamos na presença destes santos. Como dizia Jesus nas suas pregações, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, irmãos, cada um é dono da sua própria consciência. Não é eu, obreiro, que vou ficar vigiando ninguém, pegando no pé. Eu estou retransmitindo a mensagem. Aí os senhores façam aí uma análise nos seus corações e repense as suas atitudes, a sua postura de apostólico filho de Deus durante as nossas reuniões. Aí segue aqui, naquela mesma ocasião, o santo irmão Aldo nos informou que quando ele abençoava o nosso povo nas filas, na sede ou mesmo nas congregações, a Virgem Maria Santíssima e a Santa Vô Rosa se posicionavam junto a ele,
uma de um lado e a outra do outro lado, ajudando-o a abençoar o nosso povo apostólico. Ah, pastor, mas será que isso é verdade? Não é fanatismo? Será que isso acontecia mesmo? Aconteceu ou acontece? Será? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu não tenho, irmãos. Eu não tenho porque eu confesso, nós não podemos estar contando aí fatos da nossa própria vida, mas eu confesso que eu recebi, irmãos, muitas coisas do santo irmão Aldo, sem ter pedido assim verbalmente. Quantas vezes ali no meu canto, olhando o santo irmão Aldo de longe, orei, pedi e fui atendido. Então, irmãos, eu particularmente não tenho dúvidas. Assim sendo, ele dizia, não era necessário nossos irmãos contar ao santo irmão Aldo os problemas, porque ele, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, eles conheciam e conhecem a necessidade de cada apostólico. Ainda ontem eu contei para os irmãos o fato daquela nossa irmã aí de Caxambu, né, que estava na fila para cumprimentar o santo irmão Aldo, e estava longe ainda a fila, e ela ali no coração já falando, ah, santo irmão Aldo, como eu amo o senhor não imagina como eu amo o senhor. E quando ela chegou, o santo irmão Aldo apertou a mão dela firmemente e falou, eu também te amo, viu? Então veja, irmãos, é o dom que o santo irmão Aldo recebeu, como diz aqui na mensagem, é o dom de conhecer, irmãos, o Espírito, as profundezas das nossas almas. Ele sabia o que nós estávamos precisando, e muitas vezes não precisávamos pedir verbalmente. E segue aqui dizendo, vou repetir aqui o trecho, assim sendo, não era necessário os nossos irmãos lhe contarem os seus problemas, porque eles, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, e ele, irmão Aldo, conhecia a necessidade de cada apostólico. E os que creem, confiam e obedecem aos preceitos apostólicos, merecem, por conseguinte, as bênçãos deles, e são por estes santos protegidos, abençoados e guardados. Entenderam, irmãos? Então, é por isso que nós defendemos com muita garra o ministério do santo irmão Aldo, porque, irmãos, é muito importante o ministério do santo irmão Aldo. É muito grande, irmãos, a confiança de Deus nele, no santo irmão Aldo. Inclusive, tem um fato, eu não sei se os irmãos já tomaram conhecimento, eu não sei se os irmãos já ouviram, mas existe um fato, irmãos, que diz que se a Igreja Apostólica não tivesse surgido no tempo da Santa Avó Rosa, ele, irmão Aldo, seria predestinado para ser o Consolador. Sabiam disso, irmãos? Tamanha responsabilidade e também a confiança que Deus sempre teve no santo irmão Aldo. Porque, irmãos, como diz, uma coisa depende da outra. Na época surgiu o Consolador, mas se não tivesse surgido a igreja, se não tivesse surgido um povo para crer neste Consolador, para obedecer, então os planos de Deus seriam adiados até que surgisse o povo. Entenderam? Porque Deus pode, irmãos, Deus pode, Ele tem autoridade para isso, para mudar os seus planos, de acordo com a sua vontade e também de acordo com aquilo que vai acontecendo na vida da humanidade. Ele pode mudar, irmãos. Então entenda, irmãos, a capacidade do santo irmão Aldo, o preparo perfeito que ele já tinha, irmãos, ainda em corpo físico, e é por isso que ele merece o nosso respeito, a nossa consideração, irmãos. O santo irmão Aldo, irmãos, ele foi e é o último profeta que Deus enviou a esta terra. E eu digo mais, nos planos de Deus e de Jesus, não existe, irmãos, uma previsão, não está previsto
um outro sucessor, um outro profeta, além do santo irmão Aldo. Porque a obra de salvação está garantida, como eu falei ontem aos senhores, a obra de salvação desta igreja está garantida, irmãos. E a vitória do reino dos céus e de todos que ficarem fiéis até o fim, a vitória da igreja apostólica já foi declarada nos céus pelo nosso Deus. Ela já está decretada, irmãos. Entenderam? É bom ouvir isso, né, irmãos? Que a vitória da nossa igreja já está certa. É bom ouvir porque daí nós cruzamos os braços, né? Ficamos tranquilos. Deixa correr. Não preciso fazer mais nada, porque está garantida a vitória da igreja, então não resta mais nada. Não, irmãos, claro que não. Eles precisam da cooperação decisiva, inclusive do ministério da igreja. Pastores, obreiros, coristas, regentes e todo o povo, enfim. Obediência, consagração, amor, união por parte de todos. Para que se concretize, irmãos, a vitória da nossa igreja. Ah, pastor, o senhor acabou de falar que já está decretada a vitória da igreja e precisa de nós? Sim, irmãos, depende de nós, para que esta vitória possa se concretizar. Por isso, irmãos, que nós precisamos, ainda acho que no boletim da semana passada, foi colocada uma mensagem, que nós devemos falar mais, né, no nome do santo irmão Aldo, e eu digo mais, irmãos, é necessário divulgar o nome do santo irmão Aldo com classe, com sabedoria, irmãos, com toda convicção e sinceridade. O nome desses santos precisam ser pronunciados mais vezes durante a mensagem, durante o programa Hora Milagrosa, nos hinos da nossa igreja. Porque eles são a razão desta igreja apostólica e precisam ser conhecidos e respeitados no mundo inteiro. Nós ouvimos ontem, no final da reunião, uma mensagem cantada pelo coral, onde fala que muitos ainda não o conhecem, mas dentro de pouco tempo, o mundo inteiro vai estar pronunciando o nome Santo Irmão Aldo. Mas isso, irmãos, como eu disse, depende de cada um de nós. Não basta apenas anunciarmos o nome deles, se a nossa vida não condiz. Vivo uma vida como quero, aí a deriva, a vontade, fim de semana, Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, Santo Irmão... Irmãos, isso não resolve. Nós precisamos pronunciar, como eu disse, com sinceridade, com convicção, irmãos, e fazer a nossa parte sempre, porque senão não irá funcionar. Entenderam, irmãos? E eu digo aos senhores que nós estamos atrasados. Não o tempo de agora, neste momento. Estamos atrasados, irmãos. Porque a letra do hino fala que dentro de pouco tempo, o mundo inteiro o seu nome estará pronunciando. E nós estamos atrasados. Porque eu ainda não vejo, irmãos, o mundo inteiro pronunciando o nome do santo irmão Aldo. Por quê? Falha nossa. Porque nós ainda, irmãos, não chegamos a um nível que precisamos chegar, ao ponto do mundo nos conhecer e sermos destaques para as pessoas que não têm a nossa fé. O que falta, irmãos? Lutar. Vamos fazer sempre, irmãos, a nossa parte. Cai aqui hoje um tombo, levanta, cai daqui, vamos, irmãos, nem se for arrastando. Jesus, quando ele estava prosseguindo para o Calvário com aquela cruz, ele tinha momentos que ele se arrastava, irmãos. Ensanguentado, sofrendo, mas ele se arrastava e chegou no ponto de vitória. Assim, irmãos, devemos ser, fazer sempre a nossa parte, não importa o que aconteça. E finalizando, a mensagem do boletim diz assim: antes de subir aos céus, em um dos boletins internos da igreja, o santo irmão Aldo mandou publicar o seguinte, eu sei que todos se lembram, eu tenho esse boletim guardado lá. A igreja já está preparada para seguir em frente. Ou seja, ele deixou o ministério e os fiéis preparados, com entendimento, com sabedoria, através dos ensinamentos, dos conselhos e mensagens publicadas em nossos boletins, para que o nosso povo caminhe firme,
sem se desviar desse caminho até os céus, isto é, com fé, amor, dedicação, esforço e obediência à doutrina e disciplina apostólica, cujos ensinos a Santa Rosa e Ele, em nome de Jesus, nosso Senhor e Deus, o Pai Criador, nos concederam. Portanto, queridos irmãos, lembrem-se que todos os que assim procederem com fé inabalável estarão firmando ou firmados na verdade da doutrina, para vencerem até o fim da sua jornada nesta terra, e um dia será galardoados nos céus como filhos salvos e vencedores. Só recebe galardão quem vence, e para vencer precisamos lutar constantemente, fazendo a vontade de Deus, negando a nós mesmos e fazendo a vontade divina do nosso Deus. Só assim chegaremos no nosso local de destino, o reino dos céus. Portanto, queridos irmãos, não brinquem com a sua fé, não brinquem com Deus. Nós já ouvimos isso muitas e muitas vezes por muitos pastores da nossa igreja. Não brinquem com Deus, não brinquem de ser apostólico, não brinque de ser filho de Deus, seja real, porque no dia do juízo, ninguém vai escapar. Pensem nisso, irmãos, não é uma ameaça não, é uma orientação, ok? Que a Santa Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe a todos nós, nos dê muitas forças para vencermos, amém. Nós vamos ouvir agora pelo coral, uma mensagem, irmãos, cantada, bastante oportuna. O título é Grande Recompensa para os Vencedores. Então vamos ouvir aí, pelo coral. ao céu me conduz.
assim a cada dia a minha alegria se torna maior, pois viver com a Santa Rosa, servindo a Jesus, não há coisa melhor. E a este mundo perdido, nas trevas iludido, eu quero falar que a Santa Rosa bendita é a nossa vida e vida tem para dar. Sempre servindo, para o céu subindo, com fé e amor, confiando na grande vitória e mostrando a glória de Deus Criador. E assim cantando este hino, chegarei ao meu destino como um vencedor, e no paraíso de luz viverei com Jesus e o Consolador. Amém. Muito obrigado a todos os nossos queridos irmãos, os nossos irmãos membros, obreiros, diáconos, diaconisas, pelo trabalho prestado à nossa igreja, tanto ontem quanto hoje. Muito obrigado, em nome do Santo Irmão Aldo. Obrigado também, especialmente aos nossos queridos irmãos do coral, pelas belas apresentações, de hinos que verdadeiramente tocam o nosso coração e nos leva a pensar numa mudança rápida para melhor. Muito obrigado aos nossos queridos irmãos regentes
e que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe a todos nós, para que juntos, unidos na mesma fé, nós possamos um dia cantar o último hino da grande vitória final, quando iremos para os céus. Amém. Eu convido agora, por gentileza, os que puderem, para que fiquem em pé, vamos orar. Com as nossas mãos levantadas aos céus, oremos. Ó Santa e bendita Avó Rosa, glorioso Espírito Consolador da promessa de Jesus, muito louvamos, exaltamos o Teu santíssimo nome, bendita Mãe, bem como adoramos e exaltamos a Deus, nosso eterno Pai, ao Teu Divino Espírito, também ao Senhor Jesus, à Mãe Virgem Maria, e ao Senhor Santo e querido Irmão Aldo, também a nossa eterna gratidão. Santa Avó Rosa, nós estamos encerrando mais uma reunião apostólica. Sabemos que a Senhora nos deu esta oportunidade, nos concedeu também este privilégio de podermos falar sobre a vida preciosa, o ministério de glória do Santo Irmão Aldo. Santa Avó Rosa, abençoe, ouça, atenda às orações que os teus filhos te fazem agora. Não somente estes que aqui estão presentes, também os que estão ausentes, os ouvintes de Hora Milagrosa, os nossos queridos irmãos internautas também, que quando chegar ao seu lar esta reunião, esta mensagem, eles possam receber de bom grado e a Senhora possa lhes ajudar a compreender, a entender melhor o ministério do Santo Irmão Aldo. Santa Avó Rosa, também eu coloco a minha mão sobre esses pedidos, nessa caixa de oração. Muitos dos teus filhos, eu não sei, não conheço a vida particular deles, mas estão precisando de uma ajuda, de solução para os seus problemas. Quem sabe estão doentes ou até mesmo desenganados pela medicina. Mas a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, conhecem o profundo da alma, do coração de cada um deles. Portanto, analise esses pedidos e lhes conceda de conformidade com a fé, com o mérito e a vontade divina do nosso Deus. Queridos irmãos, senhores, senhoras, crianças e idosos, recebam neste momento a bênção que o Pai, nosso Deus, está lhes dando, com o seu Divino Espírito, com o Senhor Jesus, com a Mãe Virgem Maria, com a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e vão em paz para os seus lares e vivam como verdadeiros apostólicos nesta terra. Santa Avó Rosa, agradecemos muito a Senhora, bendita Mãe, agradecemos ao Senhor Deus, ao Teu Divino Espírito, agradecemos ao Senhor Jesus, à Mãe Virgem Maria, agradecemos ao Senhor Santo e querido Irmão Aldo, e em Teu santo nome, querido profeta de Deus, declaramos encerrada a nossa reunião apostólica. Amém. A paz do Senhor para todos, muito obrigado e um abraço, e até outra oportunidade.